Bem, gente, nós estamos aqui na sala do Fórum do Ministério Público, com o representante do Ministério Público, aqui em São Benedito, com o doutor Igrésio Mores, que é o nosso promotor de justiça, falar sobre os últimos acontecimentos aqui de São Benedito, os falatórios, inclusive sobre áudios que andaram espalhando aí nas redes sociais, de supostas reuniões que teriam tido aqui com o Ministério Público e tudo, e fazer um alerta para ninguém compartilhar esses áudios, porque é fake news. Está passando uma informação inverídica que pode levar a ser processada e ter problemas sérios com a justiça, pessoas que compartilham isso aí. Se for identificado quem fez, poderá também ter problemas. Alguns áudios que nós vamos reproduzir hoje aqui no programa mostrar que são mentirosos. Inclusive o doutor Igrésio está aqui na minha frente e vai falar sobre essa decisão. Doutor, muito boa tarde. Boa tarde aí a todos os ouvintes. Doutor, até agora, o presente momento, houve pela manhã, hoje é segunda-feira, é isso? Segunda-feira, já na segunda-feira que antecede o Carnaval, houve pela manhã alguma reunião de alguém da Prefeitura com o pessoal aqui do Ministério Público, da Justiça, sobre Carnaval? Não houve nenhuma reunião. E foi jogado em redes sociais alguns áudios de pessoas dizendo que estavam aqui numa reunião, que iriam decidir que ia ter Carnaval, que se não tivesse o Carnaval, a iniciativa privada iria bancar através de empresários. Não, pela manhã não teve nenhuma reunião. Eu quero alertar a população de que está havendo uma dissipação muito grande de fake news e que as redes sociais elas são sempre monitoradas, inclusive pelo próprio Ministério Público. A gente está monitorando essas informações para, se for o caso, buscar a responsabilização de quem quer que seja. Tudo bem, tá, e portanto o alerta está feito, né, para algumas informações, alguns áudios que são compartilhados com notícias inverídicas, com opiniões que contrariam o que estabelece a lei e com relação ao que ficou decidido. Quem foi que esteve aqui para falar sobre o Carnaval com Vossa Excelência hoje? Bom, na verdade, com relação ao Carnaval, houve uma decisão judicial, aí, em razão de uma ação ajuizada pelo Ministério Público, objetivando que o município de São Benedito cumpra o regramento, a legislação com relação a algumas prioridades que determina a Constituição Federal. Até então o município não estava cumprindo, e em razão dessa situação o Ministério Público se viu obrigado a ajuizar essa demanda. Relativamente ao Carnaval, foi decidido até então que o município não pode efetuar qualquer despesa com relação à festa carnavalesca ou ao Benefolia no ano de 2019. Muito bem. O que nós entendemos e que a gente tem observado, inclusive de documentos, é que o Ministério Público entendeu dessa forma porque o município não estaria dando prioridade a assuntos que são primordiais para que a gente tenha a cidadania sendo respeitada, como, por exemplo, a atenção básica à criança e ao adolescente. Nós teríamos crianças e adolescentes em situação de risco, teria sido cobrado do Ministério Público um posicionamento com relação à atenção a essas crianças e o município teria negado. Essa informação procede, doutor? Sim, na verdade o Ministério Público vinha cobrando por parte do município que o município procedesse ou desse atenção devida a essas questões, e até então estava tendo uma omissão, digamos assim, fato esse que forçou o Ministério Público a ajuizar uma ação. Então, quero esclarecer aqui a população que, na verdade, não é porque o promotor de justiça não quer que tenha carnaval, não é porque o promotor não gosta de carnaval, de forma alguma. Eu acho que o carnaval deveria e tem que acontecer. Até porque, segundo o que relatam aqui, né, segundo o que todo mundo diz, o carnaval, na verdade, é uma cultura, né, aqui do município de São Benedito. Contudo, essa questão do carnaval não acontecer, ou, na verdade, ser proibido que o município não gaste com esse tipo de festejo, foi em razão da própria missão do município, e não uma ação por parte do Ministério Público. Muito bem, com relação a essa omissão, doutor Igrésio Mores, o senhor poderia citar uma situação que realmente, pelo menos o que nós observamos, foram várias situações, várias cobranças do Ministério Público com relação a essa atenção a crianças e adolescentes, e em um caso mais grave, que realmente aí desses aí, que ultrapassou os limites, que o Ministério Público entendeu, não se pode fazer festa quando se tem criança nessa situação. Sim, aconteceram várias situações, na verdade, uma delas culminou na decisão de ajuizamento da ação,
uma delas em especial aí aconteceu no mês de fevereiro, janeiro e fevereiro, onde uma criança aí estava subnutrida, criança de 2 anos, pesando 4 quilos. Ela foi acolhida em razão de uma desnutrição grave, de um abandono familiar, e ela foi colocada sob os cuidados do poder público, e, contudo, o poder público, o município, ele não atendeu, né, a obrigação dele, e essa criança, de certa forma, ela, em que pese ter sido acolhida para a sua proteção, ela veio sofrer uma violência institucional porque o município deixou de comprar o leite que essa criança precisava. Fato isso que levou a criança a ter alguns problemas de saúde e, inclusive, ser internada, com risco de ir a óbito. Muito bem, esse é um dos casos, a criança, inclusive, com um peso realmente muito baixo, uma criança de 2 anos, pesando apenas 4 quilos, aí dá para você imaginar o alto grau de desnutrição. Hoje essa criança está viva, graças também aí do Ministério Público cobrou que assumisse a situação, e o município o que dizia? Na verdade, o município ele estava sendo alertado desde o início das necessidades de se observar o direito da criança e do adolescente, até então não vinha dando atenção devida. As alegações do município sempre foram no sentido da dificuldade financeira, ou seja, não havia dinheiro, não tinha dinheiro. Dificuldades financeiras de manter ou propiciar aí o atendimento às questões relativas à criança e adolescente. Como está essa criança hoje? A criança está bem. Hoje ela está bem. Ela foi internada, ela ficou 4 ou 5 dias na cidade de Sobral, e em razão da ação, não só dessa que culminou na proibição de realização de gastos públicos com o carnaval, mas de outra ação também no próprio processo dessa criança, o município foi obrigado, por meio de decisão judicial, a comprar o leite que essa criança precisava para ela ter uma condição digna aí de nutrição. E com relação a esse abrigo para crianças nessa situação de risco, o município, como é que deixou esse abrigo? Como é que está essa casa? O senhor cobra, inclusive, que se dê a estrutura que não tem, em que situação se encontra e o que deveria ser feito e que não foi ainda e que poderia ser, inclusive, com esse dinheiro, ou com metade desse dinheiro que iria para o canal? Bom, na verdade, o abrigamento que possui em São Benedito, ele é destinado para crianças que estejam em situação de vulnerabilidade, crianças que estejam em risco, certo? A necessidade de estruturação dessa casa ou dessa residência, por assim dizer, com mobília, com pessoal, com cuidadoras, com atendimento individualizado por meio de psicólogo, assistente social, isso tudo são regramentos que são ditados por meio de normativas ou legislações que determinam que o município efetivamente se atente para essas questões, de modo a propiciar um retorno mais rápido possível dessas crianças e a própria estruturação da família. Contudo, o município até então não vinha se atentando para essas questões, muito embora, por diversas vezes, quero aqui frisar, tá? Por mais de 4 vezes tenham sido alertados dessa situação e, de certa forma, não terem efetivado aí a contento a estruturação dessa residência. Mas ainda continua em situação precária essa residência que abriga situação de risco, crianças em situação de risco. Continua. Precaríssima a situação. Precaríssima. Sem nenhuma atenção. Sem nenhuma atenção. Fato esse que fez com que esse promotor de justiça tivesse que ajuizar ação contra o município. Quero dizer aqui o seguinte: se tem dinheiro para fazer carnaval, tem dinheiro também para atender essas crianças e adolescentes, não é? Não há como eu, promotor de justiça, verificar uma situação de eu chegar numa residência, verificar uma situação de uma criança passando mal, passando fome, inclusive, tá? E não cobrar do município que proceda à atenção básica. Que é, inclusive, um direito garantido pela Constituição Federal, né? Que é um direito absoluto. Na verdade, o artigo 227 da Constituição determina que qualquer... que seja dado prioridade absoluta nessas questões envolvendo criança e adolescente. Ou seja, o município pode gastar com qualquer coisa, mas, prioritariamente, ele deve se atentar para as questões envolvendo criança e adolescente.
Bem, quando eu cheguei aqui por volta de 2 horas da tarde, aqui no Fórum de São Benedito, eu aguardei, tivemos uma audiência aqui presentes, algumas pessoas ligadas à prefeitura, tá? E que adentraram aqui no escritório do doutor Igrésio Mores, nosso promotor de justiça, e conversaram com o mesmo. Eu fui convidado pelo mesmo, porém eu deixei para conversar com ele agora na entrevista, que seria um assunto no mesmo tema, mas uma entrevista. O que ficou acordado aqui dentro dessa participação e quem esteve aqui ligado à prefeitura? Bom, na verdade, quem esteve aqui foram algumas pessoas ligadas ao CDL aqui do município, dando conta de que a iniciativa privada gostaria de realizar o carnaval. Foi dito que por parte do Ministério Público não há qualquer objeção, né, desde que se atentassem para as regras de segurança, saneabilidade e outras estruturas aí que efetivamente têm que ser observadas na realização de uma festa desse porte. Ou seja, essas pessoas deram conta de que são integrantes aí da rede logística aqui de São Benedito, certo? E de que teriam vontade, que esse grupo de lojistas teria vontade de eles próprios, com recursos próprios, de realizar o carnaval. Foi dito que não há objeção por parte do MP, do Ministério Público, e a única questão a ser observada seria a questão dessa logística, de como ela seria feita, e no sentido de que as normas de segurança fossem atendidas. Muito bem, nesse caso aí vai entrar algum dinheiro da prefeitura nessa promoção? Não deve entrar. Segundo decisão judicial, o município não pode, nesse carnaval de 2017, efetuar qualquer tipo de gasto com o carnaval aqui no município de São Benedito. E esse dinheiro que o pessoal da CDL trouxe para cá a informação que vai utilizar para promover a festa, a contratação, eles disseram onde vão arrecadar esse dinheiro? Na verdade, a informação que foi trazida foi de que buscariam aí com os comerciantes da cidade uma arrecadação para verificar a possibilidade de realização do carnaval. E em razão dessa situação, solicitei que isso fosse colocado no papel, no sentido de que fosse levado às autoridades para conhecimento. Dentre elas, aí, Polícia Militar e outras, no sentido de que seja esse projeto ou programa, por assim dizer, seja avaliado e balizado por essas autoridades. Doutor, em algum momento teve algum representante da prefeitura aqui nessas reuniões que tiveram com o senhor aqui, nesse momento sobre o carnaval? Bom, na verdade, na data de hoje, a única pessoa ou as pessoas que aqui estiveram, elas se colocaram como representantes do CDL. Vocês que estavam ali do lado de fora quando eu cheguei? Sim. Nenhum se identificou como da prefeitura? Não, eles não se identificaram aqui para mim como da prefeitura, não. Se identificaram como integrantes do CDL. Então não veio ninguém da prefeitura falar com o senhor? Não se identificaram como tal. Nem representante do prefeito? Não. Então, bem, gente, o que ficou esclarecido aqui é o seguinte, que hoje nós não tivemos representantes da prefeitura aqui, como foi divulgado em redes sociais, aqui hoje, dia 25 de fevereiro de 2019, e também vamos perguntar para finalizar, vai haver ou não vai haver carnaval? E com relação à presença de representantes da prefeitura, tivemos pelo menos 2 vezes tentativas e a presença do próprio prefeito, pelo menos aqui, com o doutor Igrésio Mores. Essa informação procede, doutor? Efetivamente, com relação às reuniões, houve, na semana passada, há que se dizer, 2 reuniões com o prefeito. Uma delas, inclusive, na sexta-feira, tá? Onde aí conversamos e foi esclarecido a ele que o Ministério Público, na situação que o processo se encontra, não tem disponibilidade do direito. Ou seja, não há possibilidade de se fazer um acordo, porque o direito não é do Ministério Público, o direito é da criança e do adolescente. E o Ministério Público, como representante da criança e do adolescente, como curador dos direitos da criança e do adolescente, ele não possui essa disponibilidade de transacionar, de fazer acordo. E com relação ao carnaval, que todo mundo se pergunta e se vai ou não ter carnaval, para esclarecer de uma vez por todas essa situação, inclusive para rechaçar essas fake news que têm sido constantemente publicadas, a decisão judicial até então, ela determina que o município se abstenha de realizar qualquer atividade de divulgação e qualquer tipo de pagamento com verba pública referente ao carnaval aí de 2019. Ou seja, carnaval público até então está proibido. Não.
Aí, então, portanto, e com relação aos áudios que eles estão soltando aí, com informações dizendo que estiveram em reunião com o Ministério Público, se forem áudios falsos, de pessoas que estão inventando sem terem estado aqui, as pessoas que estão compartilhando, elas podem se complicar? Na verdade, não digo só com relação aos áudios, digo isso também com relação aos textos, matérias de texto e publicidade, imagem que estão sendo publicados no Instagram, Facebook e outras redes sociais. Essas redes sociais, eu quero aqui dizer que estão sendo monitoradas por parte do Ministério Público no sentido de se buscar a responsabilização caso haja necessidade. Até porque está tendo uma distorção dos fatos. O Ministério Público ele age na defesa da sociedade e não é. E aqui quero aqui dizer, se eventualmente teve algum problema em relação ao Carnaval do Bienfolia 2019, a culpa não é do Ministério Público. É isso que eu digo. Na verdade, o Ministério Público, o que o Ministério Público buscou e busca? Que gastos do município sejam colocados nas prioridades que determina a Constituição Federal. E se assim não sendo, o Ministério Público sempre vai estar aqui para defender a população no sentido de que tenham as suas prioridades atendidas. Doutor, e com relação, para a gente finalizar aqui, com relação a esse momento aqui, a essa festa que, segundo a CDL, pretende promover aqui, bancada pelos comerciantes, empresários locais, que recomendação o Ministério Público faz aos que venham, aos que vão promover, nesse momento para que a sociedade não tenha problemas? Na verdade, com relação a essa festa, eu solicitei que eles trouxessem o projeto a fim de encaminhar a Polícia Militar e outros órgãos de segurança para verificar a possibilidade de realização ou não. Então, não há uma definição ainda se efetivamente vai existir ou não. Muito bem, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. A gente precisa esclarecer, ouvir todos os lados do que é citado, para que a população não fique desinformada e nem confusa com relação ao que está acontecendo. Agradecemos a Rádio Ibiapaba FM, o blog do Júnior Chimenez. Estamos à inteira disposição do Ministério Público para esclarecer o que for preciso com relação à Serra da Ibiapaba, a São Benedito, para que a ordem seja estabelecida. Eu que agradeço aí a rádio, ao senhor, e o Ministério Público se coloca à disposição de toda a população sempre para exercer o nosso mistério no sentido de desempenhar a função que a Constituição e as leis determinam, que na verdade é de defesa da sociedade. Obrigado. Conversamos com o Dr. Egrésio Mores, que é o nosso representante do Ministério Público aqui em São Benedito. Júnior Chimenez.